Ah, alguém aí de manhãzinha, assim, umas 6 horas da manhã, recebe assim um link? Um cafezinho espiritual, mulher cristã? Veio a Deise Cristina Luiz Silveira. Ela vem com a palestra Sabedoria, 43 anos, da congregação do São Domingos. 30 anos batizada. Gente, 30 anos. A mulher da Bíblia que admira é Maria, mãe de Jesus. Porque para mim ela foi quem mais sofreu dentre de todas as mulheres e continuou fiel a Deus mesmo assim. Amém? Deise, é todo seu. É um sustinho só, não faz mal. Deus te abençoe, obrigada. Boa tarde, gatonas. Já passou o efeito Sorocaba? Sara, cadê meu braço direito? Sarinha, corre aqui. Cadê a Sarinha, gente? Sumiu? Já ia fazer vocês dançarem. Gente, quem tá feliz de estar aqui hoje, dá um glória a Deus bem alto. Que delícia de evento, fala aí, não é? Glória a Deus. Olha só, a gente está vendo hoje que a comunhão tem um efeito enorme, né? Eu falo todo dia no cafezinho, comunhão, 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 comunhão. Fique com as suas irmãs, andem juntas, não sai de perto do corpo para não se esfriar, para não distanciar sua fé, não desanimar. Olha aqui, é a prova, que delícia. Hoje minha mãe ia estar feliz se ela estivesse aqui, porque ela vivia falando que eu ia subir na vida. Oh. Tô no alto. Já quero começar agradecendo nossas irmãs pelas palestras anteriores. Que delícia, obrigada. E sim, a gente fica nervosa ainda quando sobe aqui, mesmo falando um tanto que nem eu, que falo bastante. Já vou começar agradecendo Silvia, ganhei 15 minutos. Mas não se preocupe, eu fui para um seminário em Araçatuba e a irmã falou assim, você tem 2h30 para palestrar. O que eu vou fazer com 2h30? Passei 10 minutos. Eu gosto de falar, é verdade. Abigail. Quem era a Abigail? A Abigail era uma mulher certamente com todos esses atributos que a gente viu. Mas a Abigail também foi uma mulher muito sábia. Abigail, essa que está citada nessa história que a gente viu em 1 Samuel, era cheia de virtudes. Mas ela também não era brigona. Você não vai ver ela discutindo. Ela não era uma mulher que falava mal. Não falou mal nem do Nabal. Como é que pode? Sandra, obrigado. Eu também já matei um monte de gente. Não tá sozinha, obrigado. Estou um pouquinho mais confortável. Graças a Deus foi só na mente. Mas a Abigail não matou ninguém aqui, deixou até o Nabal viver, né? Bondosa, caridosa, temente a Deus, amante do bem. Nós vimos vários e continuo falando aqui a tarde inteira sobre atributos dela. Ela não pleiteou só por si, né? Foi misericordiosa, humilde, altruísta, foi pacificadora, é um dos maiores atributos dela. Ela não deixou a guerra chegar até a sua casa, nem a si mesmo, mas também cuidou de muitos, né? Os seus servos, a família, como também já vimos aqui. Essa mulher que tem o significado no nome de trazer alegria, alegria do Pai, alegria. Ela trouxe alegria na sua casa. Foi discreta, foi fiel, foi humilde, foi sábia. O conjunto de atributos encontrado em Abigail por si só, sem colocar a palavra sabedoria, já ia fazer dela uma mulher sábia. Eu nem precisava subir aqui e falar, Abigail foi sábia. Tá na cara, não tá? Quanta coisa boa essa mulher. Mas a gente vai estudar um pouquinho a sabedoria, para a gente saber imitar. Então a gente vai pontuar. Por que Abigail foi uma mulher sábia? Vamos mergulhar nessa linda história de Abigail. Quando falamos em sabedoria, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Pode falar comigo, fala alto aí. Onde eu compro? Quem pode me dar? Onde eu busco? Está em alguma revista para mim ler? Onde a gente encontra sabedoria? Como a gente pode adquirir sabedoria? Sabedoria
se desenvolve. A sabedoria se alimenta. Na sabedoria se investe. Ninguém nasce hoje sabendo tudo. Ninguém é sábio do nada. Plim, oxa. Não, não é. Não tem um pendrivezinho para a gente colocar. Ainda não. Vejamos então 3 conselhos que eu trago para mim, tá? São conselhos que eu gosto de... Tá bom, som? Aqui tá dando São conselhos que eu trago para mim quando eu comecei a buscar do Senhor sabedoria, porque eu queria ensinar as irmãs lá no São Domingos. Porque a Solange largou a bomba no meu colo e falou assim, tô indo pro Sul, você vai cuidar do Ministério de Mulheres. Vou contar para vocês, só para vocês. Minha primeira palestra durou 5 minutos. E aí, eu tinha programado 45, mas em 5 minutos tinha acabado. Só nervosa, falava, não dava nem para entender. Aí a Solange ainda estava lá, me ensinando, né? Aí ela disse, manda um beijo para ela, viu, Aline? Ela disse, maravilhosa palestra, Deise. Obrigado. Vamos repassar alguns pontos. E aí durou mais 40. Graças a Deus por ela. Mas eu falei, eu quero aprender, eu quero ensinar, eu quero ajudar minhas irmãs. Então eu comecei a desenvolver essa busca. Quero ser sábia. Eu quero me alimentar da palavra. Nós vemos então que nesses 3 conselhos são conselhos primordiais para nos ajudar. O primeiro está lá em Tiago 1,5, que diz assim. Se alguma de vocês, todas de preferência, se algumas de vocês falta sabedoria, roga a Deus, que a todos dá e concede literalmente com alegria. Então, sabedoria já é pedir para a pessoa certa. O que a gente pode pedir para Deus, querendo servi-lo, querendo agradá-lo, querendo fazer a sua vontade, que Ele vai falar não. É igual pedir um carro zero, eu quero uma picape zero. Linda, maravilhosa, também quero dinheiro para pagar o IPTU e trocar as rodas quando precisar, né? Não é falência. Mas aí Deus fala assim, Ele olha lá no seu coraçãozinho peludo e Ele já fala assim, mas você não vai querer entrar lá no Campo Belo que tem terra e barro buscar os irmãos depois. Não, vou te dar não. Então quando você pede com o coração realmente querendo servir o Senhor, me dá sabedoria para cuidar das minhas irmãs. Me dá sabedoria para aconselhar jovens. Me dá sabedoria, Senhor, para ter um ministério de mulheres que realmente agregue valor. Me dá sabedoria para organizar um EMAC, Senhor, e trazer muito vigor para as irmãs dessa igreja. Deus vai abençoar? Vai? Claro que vai. Deus é o nosso espectador ali torcendo para a gente desenvolver, torcendo para a gente crescer espiritualmente, torcendo que para quando vier uma guerra, quando veio na porta de Abigail, como veio para ela, nós saibamos o Deus que nós servimos. Não vamos acuar. Deus espera isso de você. Pede para Deus. Pai, me ajuda a crescer em graça, em sabedoria, me ajuda a ter fé, me ajuda a ter vontade de crescer, me ajuda a ter amor por essas irmãs que estão comigo, me ajuda a doer quando eu estou longe, sabe, desperta no meu coração aquele fogo pela vontade de estar com a sua igreja. E a gente tem que viver isso de verdade. Esse é um princípio da sabedoria que não pode ser negociado, é buscar na fonte. Deus é a nossa fonte. E Ele está falando, eu te dou, pede. Pede. Para de ficar jogando culpa nos outros, para de ficar postergando e já começa a pedir a Deus sabedoria. Deus fica eternamente feliz quando nós pedimos sabedoria. Oh, amor, obrigada. Tá bom. Ele nos diz, fico feliz, dou com alegria. Então, às vezes, a gente já vê que a gente sofre por preguiça. Preguiça de falar com Deus, de abrir o coração para Ele, de estar junto com as irmãs, de participar dos eventos. Tem umas que preferem novela. Eu sempre vou bater nessa tecla. Novela não é de Deus, não. Deise, mas eu assisto aquela lá, que é Rei Salomão. Mas você assiste com a Bíblia na mão para ver se é tudo verdade? Vocês sabiam que a maioria dos romances não é bíblico? Você sabia que eles inventam um monte de coisa para dar um trama lá e você ficar presa lá na TV? E aí você acha que está sendo edificado e está aprendendo a Bíblia errado. E depois vai ensinar errado. E Deus vai cobrar de você. Isso não é sabedoria. Novela não é sabedoria. Bíblia. Desculpa falar umas verdades, mas eu gosto de falar verdades.
Mentira é coisa do diabo. Quero agradecer minhas amigas que vieram me acompanhar aqui hoje, nos prestigiar. A Pati, a Maria, a Toninha, são amigas minhas lá do bairro, estão me prestigiando, gente. Olha, é muito bom ter amigas. Obrigada. Então nós vemos também um segundo conselho. O primeiro é buscar na fonte, o nosso próprio Deus. Segundo, Mateus 6:33. Vou colocar aqui para mim. Busquem, pois, em segundo. Terceiro, quando der tempo, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Primeiro lugar significa, igual nos cafezinhos, vamos ver quem assiste, cristocentrismo. Cristo é o centro das nossas vidas. Ah, mas eu tenho que trabalhar. Eu também, trabalha. No seu trabalho, seja a luz. No seu trabalho, evangelize. No seu trabalho, mostre Cristo nas suas atitudes. Significa, na sua faculdade, defenda a sua fé quando subir um professor lá e falar, Deus não existe. Você é carbono, você é explosão, sei lá o que você é, sapo evoluído. Não, proteja a sua fé, defenda as suas crenças, não negocie os seus valores. Essa sabedoria de saber o lugar que Cristo tem na sua vida vai te manter viva espiritualmente. Não tenha dúvida. Se algo te faz se afastar de Deus, lança fora. Tem uma irmã aqui que a gente sempre conversa, ela deixou um emprego que pagava bem porque não conseguia congregar no domingo. O emprego não deixava ela adorar a Deus no domingo, que é o dia do Senhor. É uma coisa boa? Mas não passou semana, ela já foi abençoada com um emprego melhor. E hoje ela está nos cultos no domingo. E é assim que Deus age. Ele quer saber como que você se comporta. Você me põe em primeiro lugar? Você busca em mim sabedoria? Eu te abençoo. O segredo para a gente ser mais sábia é Cristo em primeiro lugar. É buscar na fonte. Abigail sabia. Abigail colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Não era só questão de caráter, porque tem mulheres que naturalmente são boas, que são pacientes, que são amorosas. Tem outras que nem eu, que é uma luta danada para conseguir evoluir, mas Deus honra quando a gente busca. Aprendi a ser paciente, aprendi e estou aprendendo a ser mais amorosa e atenciosa. Mas tem mulheres que já nascem com dons. Mas o Senhor está falando que não é só questão de dons que você nasce, dons de nascença. Ele está falando de dons que ele presenteia para cuidar da sua igreja. E está falando que a Abigail era sábia porque ela colocou Deus em primeiro lugar. Nós vemos ela falando para Davi sobre as promessas, sobre Deus, colocando Deus em primeiro lugar na sua vida. Devemos agir como Abigail, não importa a tribulação que nós estivermos passando. Terceiro conselho. 1 Coríntios 11:1. Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nosso irmão Paulo falando aqui. A sabedoria vai ser desenvolvida na sua vida, à medida que você se parecer com Cristo. Ah, a Deise é legal, eu gosto do jeito que ela fala. A Cleia, quem conhece a Cleia aqui, já viu a Cleia palestrar? Estava aqui ano passado, eu assisti a palestra dela. Maravilhosa. Quando eu vi a palestra dela, eu falei, eu quero falar igual ela. Eu quero essa segurança na voz, essa propriedade para pregar, eu quero ser a Cleia. Por uns momentos pensei mesmo. Mas a Cleia está imitando quem? Cristo. Está imitando quem? Está imitando Cristo. Então eu quero ser como Cristo e quero ver ele agir na minha vida como ele age na vida da Cleia. Porque Cristo é a fonte, sede meus imitadores. Então, olha só, pedir para o Pai, buscar no Pai, imitar o Filho, que representou a vontade do Pai nessa terra. Essa é a fonte. Não é novela, não é filmes. Tem livros seculares ótimos, tem as revistinhas Mulher Cristã maravilhosas, mas a fonte, Cristo, Bíblia, Bíblia, Bíblia. E aí, claro, as outras coisas você avalia, e à medida que se confronta com a palavra, se não tiver nenhuma deturpação, nós podemos utilizar. Esses 3 conselhos, gente, eu trago comigo. A gente não pode esquecer. E Cristo é o centro de tudo. Jesus nos mostra o padrão que nós devemos seguir.
Ele diz: sede meus imitadores. Gente, o padrão de Cristo é o padrão céu. O padrão do mundo é lixo. O que eu quero dizer com isso? Sempre costumo falar, o padrão de Deus é muito mais excelente. Porque no padrão de Deus, quando você leva um tapa no rosto, o que Deus fala? Dá outro lado. Ou perdoa. Quantas vezes? Daí por diante. O padrão do mundo, quando você leva um tapa, o que o mundo fala? Fight. Agora, né? Vamos guerrear. Não, gente, o padrão de Deus. Você tem uma liquidação da Renner. Falei isso lá em Araçatuba, Mulherada Rio. Mas quando tem uma promoção da Renner, C&A, sei lá, a loja que você gosta, o que a gente faz? Né? Já pega o dinheirinho, vai correndo comprar, né? Estoca lá umas roupas novas. Padrão de Deus. Tem 2 blusas? Dá uma. Doa. Cuida do próximo. Olha o padrão de Deus, gente. Ele está falando aqui, ó, quer ser sábia? É o padrão de Deus que importa. Segue esse padrão. O padrão é Cristo. Cristocentrismo. Nós vamos ver alguns princípios que fez de Abigail uma mulher sábia. Além de todos esses que nós vimos nas palestras maravilhosas. Abigail suportou com ânimo tudo o que precisava e fez o que tinha que ser feito. Certamente Abigail sabia desse padrão de Deus e sabia que era o melhor a se fazer na vida dela. E ela acrescentou isso no momento de aflição. Ela era uma mulher de princípios. Princípios, gente, vocês sabem, são as nossas verdades absolutas, os nossos alicerces, a maneira como nós nos portamos ante a sociedade. E nós, cristãs, temos ainda mais princípios. Porque não é só o princípio do convívio bom e agradável como sociedade, são os princípios cristãos. Esse que a gente está falando, o padrão master. Ama, ama, cuida, cuida, se importa com o próximo, escuta o próximo, cuida do próximo. Esse é o padrão de Deus. Ela sabia desses princípios. Princípio de amar, de cuidar. Por isso ela não foi covarde. Fico pensando se eu estivesse lá. Se eu ia correr e me esconder. Se eu ia catar meus filhos e sair voado. Considerando que era Nabal meu marido, eu não ia nem... Eu ia matar o Nabal, não só na mente. Ia sair voado. Não, ela se importou com o próximo, né? Foi altruísta e piedosa. Esses fundamentos estavam firmes na vida dela, de cuidar do outro. Isso também é sabedoria. Ela não buscou em pessoas ajuda, ela buscou em Deus. A serva de Deus, a mulher fiel, eu, você, nós não podemos negociar os nossos valores. São inegociáveis. Inegociáveis. Ou você é cristã, ou você é cristã. Para de perder tempo com mentiras. Mentiras não provêm de Deus. Então, em todo lugar que você tiver, seus valores são inegociáveis. Ah, mas Deise, eu estava num jantar de Natal, ninguém lá era cristão, só eu. Aí, minha avó perguntou alguma coisa, eu fiquei com vergonha de falar, porque ninguém mais era cristão. Poxa, você perdeu a oportunidade de evangelizar sua avó e talvez ganhar mais alguns. Covarde. Mas sabe o que a Bíblia fala dos covardes? Está em Apocalipse, se eu não me engano, que os covardes vão ficar fora do reino de Deus. Ah, mas eu sou tímida. Tímida não é ser covarde. É, porque você pode vencer a timidez, né, Aline? Ah, chuva de bênçãos na vida da Aline. Servir o Senhor é vencer seus medos. Servir o Senhor é enfrentar suas guerras, seja quem for, nem que for um rei Davi querendo te matar. É saber que Deus está no controle de tudo. Não é, Miriam? É saber que Deus está vendo tudo, e Ele pode tudo. Abigail, ao demonstrar os seus valores, arraigados em Deus, não salvou só a si. Ela salvou sua casa, salvou seus servos, a sua propriedade. E ela era rica. Ela era rica, gente. Ela, inclusive, podia ter contratado aí um mini exército para ir lá e combater Davi. Estava só com 400 homens, era isso? Não era tanto assim. Mas não, ela queria paz, pacificadora.
mesmo sendo rica. Não queria brigar. Ela edificou a sua casa. Mulher sábia. Eu quero ser que nem ela. Abigail certamente sabia desses conselhos. Por isso, em todas as suas palavras, ela cita palavras de sabedoria, mas é sabedoria de Deus. E Deus nos ensina por repetição. E hoje vocês estão aprendendo isso. A Abigail do começo ao final, de vários ângulos. E a gente pode ficar tranquila, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Você já ouviu uma palavra, e no outro dia ouviu a mesma palavra, mas encaixou diferente, era o que você estava precisando? Como a Miriam disse aqui agora há pouco, faz um ano que eu escuto o Rodrigo não sei o que falar. É Rodrigo, Miriam? E hoje fez plim! Não é como assim eu não tinha me atentado? A palavra de Deus tem esse poder. Ou vamos ver quem se identifica comigo aqui. Quantas vezes você fala para o seu marido a mesma coisa? Bah, 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 bah. 6 meses falando e nada. Aí ele chega em casa e fala, nossa, você acredita que o Alex falou aquilo para mim e é verdade? Vou fazer isso. Fazia 6 meses que eu estava falando isso. Essa parte não pode gravar, por isso estou falando aqui. Aí veio o Alex, e aí santo de casa não faz milagre, mas glória a Deus pela vida dos nossos irmãos, né, que completa a nossa caminhada. Abigail, mulher sábia. Existem algumas guerras que Abigail nos mostrou que a gente só vai ganhar não quando a gente ataca, mas quando a gente se ajoelha. Não adiantava ela pegar armas, talvez só ia aumentar o banho de sangue. Não adiantava ela brigar, falar um monte, ser rixosa. Ela foi e se ajoelhou. Serva, desculpa, eu não vi. Estou aqui, aos presentes. Ela se ajoelhou. E nesse ajoelhar-se, ela incluiu a Deus, trouxe Deus para a conversa. Algumas guerras a gente quer ganhar, mas a gente esquece quem está na frente. E aí a gente perde. Porque se Deus estiver na frente, uma passagem que eu gosto muito é aquela passagem da Jesus está no barco durante a tempestade. Os discípulos tudo apavorado, né? Mestre, a gente afundando, morrendo, você dormindo? Ah, vai. Mas Jesus já não tinha falado que ia atravessar? Tinha ou não tinha? Ah, não, vocês estão dormindo. Sara, chega aí. Vem me ajudar, Sara. Agora a Sara está aqui, gente. Corre. Eu não gosto de ficar sozinha, então vocês vão ter que acordar. Meu braço direito. Olá, gente. Eu sou a Sara. Muito prazer. Bom, vocês estão meio dormindo e tal. Eu ia fazer essa dinâmica no começo, mas estava no banheiro. Então, me desculpem. Bom, primeiro eu quero que todo mundo fique de pé, por favor. Todo mundo, hein, por favor. De pé, de pé. Ó, essa dinâmica chama o poder de Deus. Primeiro, você vai abraçar a irmã que está do seu lado. Mas vai abraçar de verdade, com força. Por 10 segundos, e eu vou contar. Por 10 segundos você tem que estar abraçando essa irmã. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Pode soltar. Agora, vocês vão abraçar a irmã que está do outro lado. Por 10 segundos também. 1, 2. Ô, mãe, desce ali. 3, 4, 5, 6, 7, 8, bem apertado. 9, 10. Agora, pode soltar. Agora, eu quero que vocês achem outra irmã para abraçar, mas para achar essa irmã, vocês vão ter que dar no mínimo 5 passos de distância. Uma irmã que você não tem tanto contato.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aê! Pode soltar. Todo mundo pode voltar para os seus lugares. Beleza? Todo mundo voltou para os seus lugares? Beleza, agora vocês podem sentar. Gostoso, né? Essa comunhão com as irmãs. O nome, o poder de Deus, dessa dinâmica, é porque a gente sente a presença estando em comunhão com as outras irmãs. Você se sente incentivado a continuar na fé pelo fato dessa irmã que está do seu lado, por esse abraço quentinho que você deu nela. Ah, tá calor, mas o abraço foi gostoso, não foi? É isso aí, gente. Obrigada. Obrigada, amor. Minha ajudadora, ela, coisa linda. Eu que fiz, gente. Ah. Deus me usou, irmã. Abigail, mulher sábia. Abigail tem uma característica de ser sábia por saber o momento de falar. A gente viu isso hoje, né? Ela também sabia o momento de calar. Ela não só soube como falar, ela soube o que não falar e a hora de se calar. Infelizmente, para nós mulheres, o momento de calar, muitas vezes, é um momento difícil, né? Principalmente quando a gente está na nossa casa, com os nossos filhos, nosso marido, nosso trabalho. Segurar a língua é um negócio sério. Mas acontece na igreja também. E aí eu vou abrir meu coração com vocês. Estou brincando. Mas é triste. Tem muita fofoca no nosso meio, não era para ser assim. Muitas vezes uma irmã vem, ela abre o coração com você, está procurando um amparo, uma palavra de sabedoria, como agir numa situação. Não estou falando você, estou falando você, eu. Estou falando nós. E como nós agimos? Poxa, às vezes a gente fala para os outros, não devia ter aberto o problema da irmã. A gente fala com maldade, em vez de ajudar, de procurar uma irmã mais velha, se a gente não sabe ajudar. E acaba matando a fé das nossas irmãs. Você já ouviu falar sobre isso? Quem no corpo? Mas de quem é o corpo? Está fraco. De quem é o corpo? De quem é o corpo? De quem é o corpo? Você está nesse corpo? Então, quem te dá o direito de maltratar o corpo de Cristo? Ah, que isso, gente? O corpo nem é nosso, é do nosso Deus, e a gente fica judiando das irmãs. Se coloca no seu lugar de cristã. Conseguem ver a Abigail fazendo isso? Vamos ser sábia em tudo, no nosso meio, com as nossas irmãs, com as nossas amigas. Para de dar conselhinhos de novela, pega a Bíblia. Olha aqui, ó. Ah, mas ela quer muito se separar. Ah, o marido é um pingaiada. Ah, o marido traiu, o marido isso, aquilo, o marido, a lista, né? E aí você é cristã, vira e fala, larga mesmo. Gente, é essa a nossa postura? Deus disse, perdoa. Se você não consegue perdoar, o problema é seu, vai ficar fora de céu, que quem não perdoa não vai ser perdoado. Ah, mas eu não quero mais conviver. O problema é seu também, mas você vai ter que perdoar. Porque se não perdoar, não vai herdar o céu. E quando você for aconselhar, cuidado, é uma família, esse projeto é de Deus, não é seu. Então, o aconselhamento é perdoa. Ah, não consigo conviver. Pede tratamento para Deus, mas perdoa. Não separa. Se separar,
cuidado, não pode se casar de novo. Se casar, é um risco muito grande de não estar fazendo a vontade de Deus, porque Deus, Ele abomina o divórcio. Ah, mas ele fez isso, fez aquilo. Aí é você e Deus, mas perdoar, você vai ter que perdoar. Ponto final. E você tem que saber aconselhar as irmãs. Vocês têm que mostrar a verdade. Deus abomina o divórcio. Você quer mesmo desagradar a Deus? Deus falou, perdoa, abre esse coração peludo e depila ele. Põe perdão nesse coração, gente. Porque o Senhor Jesus falou, sejam meus imitadores. Ele te perdoou, perdoou a humanidade, teve morte de cruz, espinhos cravando na cabeça, foi de verdade. Porque Ele te perdoou. E você não quer nem engolir um orgulhozinho. Né? Ai, foi maltratada pela irmã, não vou perdoar não. Já fica 2 anos sem falar com ela porque ela não te deu bom dia. Você nem sabe o que ela está passando. Para de ter coração peludo. Vamos depilar esse coração. Provérbios 10, 8, 10, 11, 13, 19, 20 e 21. Tiago, o livro de Tiago. Muitas passagens na Bíblia tratam sobre isso. A língua mata. Se for para você abrir sua boca com palavras de maldição, com rudeza, com fofoca, com enganação, saibam, a escolha é sua, mas não são obras de Deus, são obras do inimigo. E aí ou você está servindo a Deus ou ao inimigo, não tem meio termo. O muro é de Satanás, não fica em cima do muro. Ser mulher sábia, certamente, é controlar a língua. E aí você não vai ver a Abigail falando, Nabal, aquele lixo, cachorro. Ah, não cuida direito de nós. Nabal, não, manda matar mesmo. Vai lá, Davi, por favor, já faz. Não vai. Ela ficou calada. Ela buscou Deus para resolver o problema dela. Não foi uma mulher de palavras rudes. Controla a sua língua, irmã. Controla a sua língua, mulher. Controla a sua língua, mulher de Deus. Para de envergonhar seu mestre. Ah, mas eu controlo, olha aqui. Ai, coisa linda essa mulherada. Mas e em casa? E com o marido, coitado? Eu nem vou entrar nesse mérito. Graças a Deus eu aprendi a controlar a mim. Eu até saio de perto quando eu estou bravo para não fazer ele sofrer. E quando eu estou de TPM, ele também já sabe. Já vai jogando chocolatinho, fazendo a trilha. Já avisa as crianças, né, Sara? Sara, a mamãe está esquisita. Cuidado. A gente tem que ser sábio em casa. Nossos filhos estão vendo o nosso comportamento. Eu espero que você nunca passe por isso, mas uma vez eu já passei. Há muito tempo atrás, graças a Deus, eu evoluí. Mas já ouvi dos meus filhos, nossa, mas você acabou de sair da igreja, já está nervosa desse jeito? Já estou falando alto, gritando. É crente ou não é? Graças a Deus eu evoluí, espero que você chegue. Como a Abigail, não ficar falando asneira, besteira. A Abigail sentiu medo, certamente. A Abigail sentiu estresse, com certeza. Abigail não foi orgulhosa. Abigail sentiu pavor. Abigail sentiu vontade de fugir. Abigail sentiu raiva. Olha, gente, sinceramente, ela pode ter sentido tudo isso. Eu sentiria. Se Nabal, miserável. Burro. Mas o que ela fez com isso? Ela não se acovardou, gente. E ela tinha o direito de fazer tudo isso. Mas ela não fica reclamando do marido insensato. E ela governa a si mesma, governa a sua língua, governa seu corpo, tremendo e tudo. Cata lá tudo que é necessário. E ela enfrenta o problema. Com humildade, com piedade, com amor, com sabedoria, com discrição. Com todos esses atributos. Eu sempre fui fã da mulher de Provérbios. Agora tem um páreo aí entre mulher de Provérbios e Abigail na minha vida. Que delícia essa mulher sábia, que delícia de história. Abigail, em sua sabedoria, viu que era melhor enfrentar o seu problema do que se acovardar. E quantas vezes a gente é covarde? Quantas vezes por medo, estresse, pavor, indignação, a gente não enfrenta os problemas? A Abigail aqui, ela enfrentou Golias. Aliás, o Davi. Entendeu, né? Que matou Golias, inclusive, ó, não era pouca coisa. Ela enfrentou Davi.
E, gente, era o Davi, mesmo não sendo rei ainda, já tinha a promessa e toda a reputação. Quando Abigail invocou Deus, mesmo Deus tendo Davi como um preferido, Deus olhou para Abigail, Deus ajudou Abigail. E o que era para ser uma maldição, porque Deus estava do lado de Davi. Davi era escolhido. Era para ser uma maldição, Deus transformou em bênção para os dois. Olha como Deus age. Quantas vezes a gente não abençoa as pessoas na nossa vida porque nós somos covardes? Porque a gente não fala numa ceia de Natal. Porque a gente não chega naquela irmã e fala, ai, Regiane, eu não falei com você porque eu não queria me intrometer. Regiane sofrendo e você foi covarde. Quantas vezes você deixou a fé da irmã morrer porque você não teve coragem de pedir perdão? Ah, mas eu não estava errada. O Senhor manda pedir perdão. A questão não é quem está certo ou quem está errado. Não é? Não é, Silvia? A questão é o que Deus pode fazer através de você. E Ele está falando, vai lá e pede perdão. Vai lá e se humilha. Não seja orgulhosa, seja humilde. Saiba de onde você veio. Ser humilde, a Silvia trouxe muito bem, é saber quem você é. E quem você é? Horas, você não é imitadora de Cristo? Conhece alguém mais humilde que Ele? Que mesmo sendo Deus, não usurpou ser Deus, veio no nosso meio, andou nessa terra suja, foi espancado, esbofeteado, porque te amou? Ele sabia a missão dele. Qual é a sua missão? Para de ser orgulhosa. Para de ficar falando, eu não sou intrometida, eu sou. Se eu sentir que você não está bem, você vai receber uma ligação minha. Você vai ficar recebendo bilhetes meu na porta, mesmo que você não quiser falar comigo, né, Célia? Coisa minha e dela. Está curado, graças a Deus. Olha, a questão é quanto que você se importa com as suas irmãs. A ponto de lutar por elas como Abigail lutou pela sua família, pelos seus servos, pelas suas posses. É lutar uma pelas outras. Isso é ser uma mulher sábia aos olhos de Deus. A verdadeira superação das dificuldades começa em nossos corações através da fé e da confiança que nós temos um Deus que cuida de nós. E aí lá em Romanos 8, 28 diz assim, é uma passagem famosa. Não sei se estão acompanhando aqui com o slide, vocês estão acompanhando? Não? Romanos 8, 28. Todas. Quais? Todas. Só algumas? Todas. Todas o quê? Também teve na minha vez. Acordaram, né? Todas as coisas, vou falar bem alto aqui. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e confiam no princípio da sabedoria. Deus do começo ao final. Cristocentrismo. Tá vendo como se encaixa? Todas as coisas vão cooperar. Como aconteceu aqui na história de Abigail. Tudo cooperou. Cooperou a que ponto? A ponto de alcançar o rei Davi. O nosso futuro rei Davi foi abençoado por Abigail. Oh, que delícia! Deus estava agindo na vida dela do começo ao final. E não só para ela ou por ela. Estava alcançando a muitos. Que o Senhor nos use desse jeito. Deixa Deus te usar. Para abençoar todos ao seu redor. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na casa dos seus parentes, na noite de Natal, no Ano Novo. Ajudando aquele irmão que está passando por problemas. Ajudando aquela tia doente. Todo mundo. Aquela irmã. Aquela que você não gosta muito. Não simpatizei. Não vou muito com a cara. É essa que você tem que se aproximar. E amar ela como Jesus te amou. Cuidar dela como Jesus cuidou de você. Como Jesus cuidou? Morreu por você. É dar a vida mesmo. Até ser uma se sentir amada e cuidada. É ela, pode mirar nela, porque essa é a vontade de Deus. Ele não quer nada torto no corpo dele. Ele não quer você judiando do corpo dele, se automutilando, se judiando. Porque quando você não cuida uma das outras, é isso que você faz. Abigail aqui está cuidando da família de um reinado todo. Ela abençoou o reinado do rei Davi. Como? Vamos ver. Lá em Apocalipse 21, 8 diz, os covardes não ficarão dentro do reino de Deus, vão ficar fora.
Deus usou Abigail porque ela não foi covarde. Foi até Davi, se prostrou, os alimentou, cuidou, mas se humilhou. Falou: a culpa é minha, não de Nabal, porque ele já é insensato. Eu que não estava observando, me desculpa. Ela não ficou reclamando, ela assumiu a culpa, teve uma certa culpa. Onde você estava, mulher? Estava assistindo novela? Não. Desculpa a brincadeira. Mas Deus abençoou Davi através dela. Deus usou Abigail para abençoar um futuro rei. E a sabedoria dela beneficiou a muitos, a um povo inteiro. Pense nisso. Muitas vezes a covardia não nos permite vencer e mostrar Deus nas situações. Ela disse, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, no versículo 32, que hoje te enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que hoje eu derramasse sangue inocente em virtude das minhas próprias mãos. E Davi tinha falado, nem os moços vão ficar vivos. Está falando dos adolescentes. Ninguém vai sobreviver. Ninguém vai sobrar. Gente, se coloque no seu lugar. Não finja que você é incapaz. Não seja a coitadinha da história. Você não é. Se você está se sentindo como aquela autocomiseração no bolso. Ai, coitadinha de mim. Quem sou eu para levar uma mensagem? Ai, coitadinha de mim. O que eu vou falar para aquela mulher? Ela foi traída. O que eu vou falar para aquela mãezinha? Ela perdeu um filho. Ai, coitadinha de mim. Quem sou eu? Horas. É você que carrega as palavras de vida eterna. É você que carrega as palavras de esperança. Mas se ainda assim você não está convencido e não souber o que fazer, dobra o joelho. A Abigail se prostrou. Dobra o joelho e comece a interceder por essa vida. Comece a pedir sabedoria para Deus que dá com alegria. Comece a imitar Cristo. Cristo não foi covarde. E mesmo quando Cristo suou sangue de estresse, sabia que a medicina prova que você é capaz de suar sangue por pavor, por alto estresse, e Jesus suou sangue. Imagina como ele estava. Ele era carne, ele sabia que ele ia sentir dor. Mesmo assim, o que Jesus fez? Pai, seja feita a sua vontade, não a minha. Jesus não foi covarde. Jesus deixou Deus agir através dele. Também quero. Senhor, age através de nós. Age através da minha vida. A questão, gente, que quando você deixa Deus agir na sua vida, a sabedoria vem. Porque não é sobre quem você é. Não é a Deise. Não é a Nath. Não é a Célia. Não é a Maria, não é a Sandra. Não é a Lene. Não é a Nívia. É quem Deus está usando. É como Deus age. E Ele pode sim. Não é sobre você, sim sobre o que Deus pode fazer através de você. E Deus faz coisas maravilhosas através de você. Mas você tem que deixar. Você tem que querer. Você tem que abrir a sua mente, os seus olhos, o seu coração e dizer: Deus, eis-me aqui. Parar de ser covarde. A Abigail não foi covarde. A Abigail foi sábia. Ela sabia o Deus que ela servia. Abigail evitou uma tragédia. A morte do seu marido, a destruição do seu lar, sua própria morte, o descrédito que Davi ia receber se agisse de uma forma sanguinária, violenta, horas, pois um homem de Deus ou não, né? A sabedoria de Abigail externou em seus gestos, suas atitudes, suas palavras. E a confiança em Deus abençoou todo um reino. A sabedoria de Deus, nós precisamos entender que não importa a situação que nós enfrentemos, Deus quer te usar. Deus pode nos usar. Ele quer. Porque se você colocar Deus na frente, Ele te capacita, Ele te conduz, Ele mesmo enfrenta um exército por você. Ele quer cuidar de você, gente. Então, para de frescura e falar: não passa. Fala que você não quer. Para de ser covarde, assume.
Não venha no passe visitar a irmã. Ah, não posso cuidar daquela vida. Ah, não posso participar da teologia, estou super ocupada. Então, aproveita bem essa vida, que não vai ter uma eterna te esperando. Se você não tem tempo para Deus, esquece. Cristocentrismo. Impossibilidades é desculpa. As pessoas usam desculpas para justificar a covardia. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos enchemos dele. Ah, eu estava falando do barquinho. Deixa eu voltar aqui. Aquela passagem do barco na tempestade, que os discípulos estavam desesperadinhos. Jesus falou, eu vou chegar do outro lado. Ele já tinha avisado, vamos atravessar. Jesus está no barco. É claro que esse barco vai chegar do outro lado. Porque o próprio Jesus falou. Mas se você ainda tem dúvida de quem é seu Deus, de quem é seu Cristo, seu mestre, aquele que te comprou, o seu Dominus, ele é seu dono, ele pagou por você com preço de sangue. Se você tem dúvida, mas eu acho que esse barco vai afundar. Ah, não sei, Deise. Não acredito. Então tem problema, porque Deus, ele faz você andar sobre as águas. Ninguém para esse Deus. Ninguém pode deter esse Deus. E aí é só você pedir para ele, Senhor, eu quero toda a sua majestade, sua glória, sua sabedoria sobre a minha vida. Eis-me aqui. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais a sua palavra nos fortalece, mais nos enchemos dele, menos vai restar. Menos vai restar para que nós tenhamos que dominar, porque Deus vai dominar a gente, vai dominar a nossa vida, vai nos dominar. Lá em Mateus 5:6 diz, para fazermos a vontade, a justiça de Deus. A justiça é a vontade de Deus. Quando nós fazemos a vontade de Deus, a gente não erra o alvo. Sabe o que significa pecado? Uma curiosidade para vocês. A maioria não sabe, pelo menos eu não sabia também. O que significa pecado? Errar o alvo. E quando a gente erra o alvo, cristão, né? Não estou falando todo mundo. É não fazer a vontade de Deus. Então, justiça é a vontade de Deus. A sabedoria aí de novo. Fazer a vontade de Deus. E a Abigail fez. Ah, não foi rixosa, não foi briguenta, não foi vingativa, não foi estúpida, não falou mal do marido. Merecia o marido? Merecia. Enfim, ela não fez isso. A aplicação dessa aula para a nossa vida. Deus, ele honrou a Abigail, que apesar de ter motivo para agir de todas essas formas ruins que a gente disse, rixosa, murmuradora, ficar envergonhada, fugir, ter medo, blá, 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 pegar Nabal e jogar pela descarga, sei lá, matar ele. Ela não agiu assim, ela não se livrou de Nabal com as próprias mãos. E Deus a honrou, Deus a colocou em lugar de destaque, que é menos que se tornar rainha. Tinha um patamar maior nessa época? Acho que nem hoje, né? Então, para trazer toda a mensagem, a gente precisa colocar como isso pode ser realmente efetivo na minha vida. E aí eu vou convidar vocês a refletir comigo. Como essa não é uma palestra interativa, eu não vou entregar o microfone para vocês falarem. Mas a gente vai pensar nessas questões e responde aí no íntimo do seu coração. Porque aí nesse lugar peludo, que precisa ser depilado, ou de pedra, que você não deixa ninguém entrar, ou que tem um quartinho escuro, trancado às 7 chaves, pode existir falta de perdão, pode existir orgulho, pode existir falta de fé, pode existir traumas. Todo mundo tem algum, ou muitos. E você precisa deixar Deus entrar aí agora e limpar, e tirar. Porque isso te impede de ser uma mulher sábia. Porque isso te torna uma mulher feia. Feia espiritualmente. Uma mulher que não agrada aos olhos de Deus. Uma mulher que não é a alegria do Pai Celestial. Pensa aí comigo nessas questões. Primeira. Quando estamos com problemas, qual é a nossa primeira reação? Desespero, medo, confronto, fé. Rogamos a Deus, intercedemos. Como nós agimos diante de um Golias, melhor, diante de um Davi.
nesse caso? Como nós agimos? Gente, a Regiane aqui, eu recebia áudios dela orando pelo Fábio. E a gente orava junto. Ela moveu a igreja do Senhor inteira no Brasil e acho que até fora, né, Rê? Para interceder pelo Fábio quando ele estava acometido pelo Covid. E apesar da luta, de talvez uma iminente morte, dessa tristeza, ela chamou a atenção de Deus. Todos os irmãos intercedendo. Você não viu essa mulher murmurando. Você não viu essa mulher falando contra Deus. Eu não vi. Como que a gente age diante dos Golias, dos Davis? Como que a gente age diante dos problemas, da perseguição? Buscamos a Deus em oração. Buscamos aconselhamento das irmãs mais velhas. Resolução na palavra de Deus. Eu costumo falar nos cafezinhos. A Bíblia tem solução para tudo. Se você não está achando, você não está procurando direito. É um manual perfeito. Deus nos mostra como agirmos em tudo, em cada situação da nossa vida. Não achei, Deise. Então você não está conseguindo. Beleza, tem irmãs mais velhas. Você está buscando aconselhamento? Você está se aconselhando com aquela vizinha que não é cristã. E quando você fala que quer separar, ela fala, separa mesmo, homem não presta. Feminista roxa. Para que homem? A gente congela do que precisar. Vamos fazer reprodução mecânica. É com ela que você está se aconselhando? Com um monte de irmãs maravilhosas e valorosas para você dobrar o joelho, orar pelo seu problema e se aconselhar? Cuidado, gente. A fonte é Deus, a palavra é Cristo e a comunhão. Isso é sabedoria para cristã. E os nossos filhos? Vamos lá. Quando os nossos filhos, eu coloquei um exemplo, porque eu até passei por isso. Quando os nossos filhos são muito estudiosos, e aí diz, mãe, não vou poder ir no culto porque eu vou prestar vestibular, eu vou fazer não sei o quê, e eu preciso estudar. Você fica orgulhosa? Ficamos. Meu filho é estudioso. Só que nessa mensagem subliminar, você está passando para o seu filho que estudar, que ser bem-sucedido, que ter uma boa colocação na vida social, é mais importante que Deus. Porque você está abrindo mão do culto, de adorar o supremo, maravilhoso, poderoso, soberano, grandioso, maravilhoso Deus, criador de tudo. Então, às vezes, a gente baixa a guarda. E aí a fé do seu filho começa a esfriar, e vem aquele amiguinho mal intencionado da escola e arrasta ele para as drogas. A culpa foi sua. Porque você ensinou ele que estudar é mais importante, que ser bem-sucedido é mais importante do que adorar o grande Deus. Cristocentrismo. Não abra mão dos seus valores. Nem porque seu filho é uma gracinha de estudioso. Não. Cuidado, são coisas pequenas. Satanás, ele não faz nada escrachado. Você olhar e falar, opa, obra de Satanás. Não, ele não faz isso. É dia a dia, nos detalhes, pequenas coisas. E ele vai deturpando devagar e você vai sendo contaminado. E daqui a pouco, você morreu espiritualmente. Você perdeu seu filho espiritualmente. Você perdeu sua irmã, sua família, seu marido. Por quê? Baixou a guarda. Abigail não baixou a guarda. Ela já correu logo. Falou, opa, esse é o problema, vamos resolver. Ou, você fica orgulhosa. Se você fica orgulhosa, saiba. Está tirando o lugar de Deus na vida do seu filho. Ou então, quando o nosso marido não usa as oportunidades para aconselhar os nossos filhos, nossos irmãos na fé, o serviço cristão, como que a gente age para as casadas? Nós somos incentivadoras? Ou somos os dedões apontando? Você não presta mesmo? Você não quer crescer espiritualmente, o problema é seu, não tenho nada a ver com isso. Mas seu marido também é seu irmão, se ele não é seu irmão, você deve submissão no papel de cristã. E submissão não é palavrão. Mentira que a mídia está falando para você. Ser submisso não é aceitar tudo, ficar calada. É mentira isso. Ser submissa é estar em uma missão principal. Embaixo. Missão embaixo de uma missão. Então, missão principal, casamento. Submissão, ser esposa. Missão principal, casamento. Submissão, ser marido. Cada um no seu papel. Não tem maior, não tem menor,
Não tem a obedeça, ele está errado, mas eu obedeço. Não é isso. Porque a mulher sábia, ela faz o quê? Vou ter que chamar a Sara de novo? Edifica o lar, edifica a casa. A mulher sábia tem poder de influenciar seu marido, seus filhos e todos quantos estiverem no seu lar. Então seja usada por Deus, não seja aquela que só critica. Ajuda seu marido a crescer nos ministérios, a se envolver mais. Quando ele fala, vou trocar a tomada que faz 3 anos que você está me pedindo, bem no dia da reunião dos homens. Você fala, não! Vai para a reunião de homens, hoje você vai. Porque Satanás... Desculpa. Não assustem, às vezes eu me empolgo. Não deixa perder a bênção. Seja uma mulher sábia, edifica a sua casa, pelo amor de Deus. Se mexe, mulher. Deixa Cristo trabalhar na nossa vida. Somos mulheres sábias quando auxiliamos o nosso marido. Somos mulheres idôneas quando nós lembramos a importância de Deus na nossa vida e na vida dele, e no serviço ao reino e na vida dos nossos filhos. Nós somos aquela que deve ajudar nos ministérios, proporcionar momentos para os irmãos. Cristocentrismo, lembra? Com equilíbrio, com amor, com zelo, com sabedoria. E olha só, Abigail foi tudo isso nessa história. Abigail foi maravilhosa quando ela trouxe a presença de Deus para a conversa. Ela falou, Davi, olha para você. Você é abençoado por Deus. Todo mundo que se levantar contra você vai cair. Até o próprio Nabal aqui, Deus mesmo vai se vingar. Você não precisa se preocupar com vingança agora. Né, Dai? Não precisa. Deus é o seu vingador. Fica tranquilo, ele vai pagar. Só me desculpa, porque eu não percebi, eu não estava lá, eu não vi, estava assistindo a novela. Desculpa. Gente, eu persigo as novelas, mas é uma perca de tempo. Eu já acho assim, mídia, eu até participo porque eu trabalho com mídia. E também nem tudo é ruim, dá para a gente aproveitar para evangelizar. Uma frase, né, um convite. Uma novela, gente. Vai aconselhar sua filha, que está com um namorado não cristão. Vai aconselhar seus filhos, que podem ter amizades que vão arrastar eles para um mundo sombrio. Vai dar atenção para o seu marido. Tem um cachorrinho? Cuida dele. Eu tenho o Simon, a gente é tão fofo. É bravo, mas é fofo. Cuida da tua casa, mulher sábia edifica a casa. Cuida da igreja, nosso lar celestial. Isso aqui é a extensão, é um pouquinho do pedacinho do céu, essa comunhão. A Abigail foi essa mulher maravilhosa. Agora, o que Deus tem preparado para você? Ele deixou um manual para você seguir. E ele falou, segue meu manual que você vai vencer. A sabedoria está na Bíblia, não tem outro lugar. Decora a Bíblia, vira PhD, vê conceitos, materiais que podem ajudar. Aprenda a aconselhar, aprenda a viver o evangelho na prática. Não é só blá, 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 é viver. Não é só falar. Quem é você? Você está sendo Nabal, o insensato? Você está sendo aquela irmã rixosa, briguenta, que não dá atenção para suas irmãs? Quem é você? Você está sendo a irmã covarde, que no primeiro problema já foge? Quem que é você? Quem tem sido você no reino de Deus? Quem? Analisa aí. O que você tem feito pelo reino? Você é aquela irmã que as pessoas só te vêem no domingo? Domingueira. Está errado. Comunhão não é só hoje de domingo, não. O domingo é para Deus. E para os seus irmãos, o que você tem oferecido? Quantos ministérios você está envolvida? Como que você vai ser uma guerreira, uma soldada, uma valente que vai enfrentar um Davi se você não está se preparando para a guerra? Ah, mas Deus, para, não vou viver uma guerra como essa. Nem existe mais rei, rainha, soldado, blá, blá, blá. Não existe. Mentira! Você não está vendo, mas existe um mundo espiritual. Existe guerra o tempo todo. O diabo quer roubar sua vida, quer roubar seus filhos, quer destruir sua família, quer roubar o seu marido, quer destruir sua casa. Ele quer matar você. A Bíblia diz, ele está ao redor, bramando, rugindo, esperando a primeira oportunidade para você deixar alguma seta inflamada passar e te tragar.
te trazer para Ele e falar para Deus, ganhei mais um. É isso que Ele quer. Ele quer confrontar Deus. Ele quer tirar você de Deus. Ele quer você morto espiritualmente. Mas Jesus te tirou do lamaçal, te trouxe para a vida, te deu uma vida muito mais excelente que essa, uma vida eterna. Dá valor, mulher. Para de brincar de cristã, seja imitadora de Cristo de verdade. É para nós, é para agora. Muitas vezes a sabedoria deste mundo pode até parecer mais justa do que a de Deus. Ela não faz nada, eu aqui que sou certinha, ela ficou rica. Meu Deus. Né? Puxa, olho lá no Instagram daquela mulher lá, que eu não vou falar o nome. Marido bonito, família bonita, que casa. Para de ser tonta. No Instagram, grama é de plástico. Para de ficar se iludindo. Nada nessa terra é melhor que a eternidade com Deus. E se sua irmã está sendo abençoada, você tem que ser feliz por ela. Você tem que comemorar as vitórias dela, porque você está no corpo que ela está. E o corpo é de quem? Mais alto. Mais alto. Nós estamos no corpo de Cristo, não é para qualquer uma. Muitos chamados, poucos escolhidos. Você é rica. Maravilhosamente rica. Você tem uma vida eterna que dinheiro nenhum pode comprar. Olha só. E a gente é cheio dessas falhas, cheio dessa pequenez, cheio de mimimi. Hoje, geração mimimi. E Deus quer ter você do lado dele eternamente. Gente, que amor é esse? A gente não merece, não. Não vai merecer nunca. Mas que bom. Obrigado, Senhor, que nos ama tanto. A gente não merece. Deus é maravilhoso. Finalizando, só mais uma horinha. Nada nesse mundo pode ser comparado ao que Deus pode nos proporcionar, se perseverarmos no ônibus da salvação. Vamos combinar hoje. Ninguém vai descer no meio do caminho. O nosso ônibus da salvação é rumo aos céus. Não desça no meio do caminho. Não troque sua fé, não barganhe os seus princípios, não fica assistindo novela, não perde seu tempo, vai estudar a Bíblia e cuida do corpo de Cristo, que é a sua irmã. Combinado? Tá fraco. Amém? Deus ouviu. Deus viu, hein? A partir de agora. Vença a procrastinação, vença a preguiça, vença o orgulho, vença a falta de perdão. Mas não consigo perdoar. Pede para Deus. Pode ser que não seja na hora, talvez leve anos. Não sei o que você tem que perdoar. Talvez você foi molestada, traída, enganada, passada para trás, foi ofendida, foi espancada. Não sei o que você tem que perdoar, mas eu sei que você tem que perdoar. Para não ficar de fora do céu. Vença agora essa falta de perdão. Copie o mestre. Seja quem você realmente é. Seja o que você foi chamada para ser. Os preguiçosos ficarão fora do reino dos céus. Os não perdoadores ficarão de fora do reino do céu. E aqueles que não colocam Cristo em primeiro lugar nas suas vidas ficarão de fora do reino dos céus. O que te impede de ser quem você realmente é? A postura de Abigail a possibilitou de ver Deus e agir como ele esperava. Ela se levantou e depois inclinou o seu rosto em terra e disse: aqui está a tua serva, pronta para servi-lo e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Ela serviu, ela é serva. Nós somos chamadas para ser serva. Serva do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus Altíssimo, nosso amado Jesus. A sua sabedoria ante os problemas fez de Abigail uma mulher sábia, sensata. Certamente Abigail era como um diamante. Já pararam para analisar o que é um diamante? A joia mais rara que existe, mais perfeita, mais cara, inquebrável. Um diamante corta um vidro desse aqui numa facilidade. Por que Abigail foi como um diamante? Abigail, a bondade de Abigail alcançou a muitos. O diamante, quando a luz passa por ele,
reflete em vários ângulos, ele mais que multiplica a luz, ele ilumina todo lugar. Fica parecendo aquelas bolas brilhosas, assim, como que chama aquilo lá? Globo. O diamante faz isso, mas ele não tira a pureza da luz. Ah, que lindo! Ah, vamos ser assim, vai. Para de ter coração peludo. Abigail era como um diamante. A bondade dela refletiu em muitos, salvou. Abigail era inquebrável. Gente, iam matar, exterminar, sanguinário, sangue no zóio, ele ia fazer e acontecer. Abigail foi lá, na frente do problema. Deus, vem comigo, me ajuda. Davi, lembra quem é Deus na sua vida? Para que você quer fazer isso? Gente, ela foi como um diamante, porque diamante é perfeito. Não à toa, diamante é a joia mais cara que existe. Quando você quer mostrar... A gente ainda não chegou, pelo menos eu não tenho um super diamante ainda. Mas quem sabe um dia. Esse diamante tão caro, tão precioso, é porque ele é perfeito. Perfeito. E sim, Abigail, nessa situação, ela foi perfeita como um diamante. Não só para si, mas para muitos. Alcançando a muitos. Ela foi fiel. Ela foi discreta. Ela foi humilde. Ela foi piedosa. E ela foi sábia. Que possamos ser como Abigail, sábias. Todas nós nos tornar exemplos de conduta como Abigail ante aos intempéries, aos problemas, às guerras, ao barco afundando. Seja o que for, o casamento destruído, um filho nas drogas, um câncer, seja o que for, que sejamos como Abigail, sem reclamar, adorando a Deus e confiando que Deus cuida de nós. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que confiam no Senhor. E Ele vai transformar tudo, toda a situação, seja pior que for, no benefício dos seus. Então quem você é? Você está sendo Abigail? Você está sendo Nabal? Está sendo Davi? Está agindo sem pensar, por impulso? Está sendo ruim, um cão, como disseram sobre Nabal? Não quer saber se sua irmã está sofrendo? Cuida da sua irmã. Quem você está sendo, Abigail? Se você ainda não está sendo Abigail, vamos a partir de agora ser como ela. Eu quero ler com você uma última passagem. Abre aí. 1 Pedro. Lá no finalzinho da sua Bíblia. Vou lembrar quem você é, já que você não está lembrando. Espera lá, é comigo mesmo. 1 Pedro 2. Eu vou ler 9, 10, 11 e 12. Diz assim, já abriram? Vou esperar mais um pouquinho, tem gente abrindo. Eu vou lembrar você nessa tarde quem você é. Se você não está agindo como uma Abigail, você esqueceu quem você é. 1 Pedro 2, a partir do 8, do 9. Quem você é? Quem eu sou? Quem nós somos? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas, porque agora você é luz, para a sua maravilhosa luz. Vós sim que antes era povo errante, agora sois, pois, povo de Deus. Não tinham alcançado misericórdia, mas agora são misericordiosas, porque alcançaram misericórdia. Você deve manter um exemplar modo de viver. Você deve manter um exemplar modo de misericórdia. Amados, exorto-vos, pois, como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes de paixões carnais, coisas que enganam, que fazem guerra contra a alma, mantendo-se exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, ou seja, quem não é cristão, quem não conheceu a luz de Cristo. Seja um exemplo naquilo que falam, controla a sua boca, a sua língua tem poder de matar e trazer vida. Mostra Cristo com essa linguona aí. Não seja malfeitor, antes as boas obras vos acompanhem. E tudo que você fizer, mostre quem domina a sua vida.
Tudo o que você fizer, mostre quem é o seu Senhor. Tudo o que você fizer, aponte a glória de Deus na sua vida. Porque você é exclusividade de Deus. Não esqueça disso. Quando alguém falar que você não consegue, ou até seu próprio eu lá dentro falando, não tenho capacidade. É mentira. Raça eleita, geração santa, sacerdócio. Você pode e você deve servir a Deus com todas as suas forças. Lutar pelo que tem importância. Buscar sabedoria no Senhor e defender a sua família, o seu primeiro ministério e a família da fé. Lutar por ela, e muitos serão abençoados pela sua vida, como aconteceu com Abigail. Abençoou a muitos. Amém? Vamos ficar de pé e fazer uma oração comigo. Fecha seus olhos em sinal de reverência ao maravilhoso e grandioso Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai poderoso e amoroso, cuidador, dono de toda a sabedoria, Pai, que nos quer para sempre, obrigado. Obrigado por nos amar tanto, por ter essa paciência enorme conosco. Nos perdoa a nossa pequenez, a nossa ignorância, a nossa falta de fé, a nossa covardia, muitas vezes. Nos ajuda a sermos melhores. Que saiamos daqui hoje, Senhor, com essas mensagens maravilhosas, povoando a nossa mente, para que sejamos, Senhor, sábias, para que sejamos, Senhor, misericordiosas, criteriosas, discretas, piedosas, humildes, que sejamos cristãs de verdade, comprometidas com o reino, prontas para guerrear o bom combate, Senhor, até o dia que o Senhor venha nos buscar. Que o Senhor continue abençoando cada irmã comprometida com o seu reino e nos capacitando para cuidar do seu corpo e não maltratar. Nos capacitando para ser bênção na vida uma das outras. E que muitos outros eventos como esse, que tanto nos edifica, possa, Senhor, ser realizado. Que o Senhor levante muitas outras irmãs, como as irmãs aqui, ó Pai, nessa igreja do Senhor, para providenciar alimento, Senhor, espiritual de qualidade como este, nesse dia. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a sua igreja num todo o ministério, todos os casais, todas as famílias, cada filho seu inserido no corpo, para que nenhum se perca, mas ao contrário, que multipliquemos. Que o Senhor, ó Pai, possa nos apresentar a seara, nos proporcionando momentos para evangelizar. E que nós não sejamos covardes em situação nenhuma, prontas a falar do seu amor, que um dia também nos alcançou. Nós oramos agradecidas, Senhor, por esse momento. E pela tua palavra que nos revigora, nos enche, nos ressuscita, nos anima a cada dia. Eis-nos aqui, Senhor. Nos usa. Nós te pedimos e te agradecemos em o nome santo de Jesus. Amém. Obrigada, meninas. Obrigada, Deise. Quem quer ser uma Abigail? Né? Amém, né? Irmãs, estamos quase terminando o nosso EMAC. Estamos chegando na reta final. Agora teremos o grupo de reflexão. As irmãs já sabem, né? Cada um no seu grupo. Teremos 30 minutos e voltaremos para encerrar. Então, cada uma se coloque aí no lugar de vocês, do cordãozinho, as salas. E 30 minutinhos a gente volta aqui no salão. Tomem água, irmãs. Vai pegar agora, então?